Olá, a gente vai falar sobre uma tecnologia que está sendo muito procurada nas clínicas, que é a tecnologia do ultrassom microfocado. Ela já vem inovando, ela já vem há muito tempo no mercado e inovando os tratamentos estéticos, pois ela promove um lifting facial, certo? Mas agora ela já entrou, já está entrando com tudo. Então, é o que há de melhor por causa desse efeito lift, né, de rejuvenescimento, e ela tem realmente uma particularidade somente dela, que é o quê? Somente ela consegue promover esse lift facial, esse lift não só, na verdade, como a gente está trabalhando mais na face, então a gente vai falar sobre rosto, né? Mas, na verdade, é no corpo todo, ela vai promover, vai firmar mais essa pele, tá certo? É, deixa eu colocar aqui bem direitinho. Então, eu sou a professora Mirlene Borges, né? É, sou aprimorada em fisioterapia dermatofuncional corporal e facial. Sou professora de pós-graduação da IVESP. Tenho certificação da Fibrose Zero com a professora Ângela Lange. Sou professora no curso, né, nos cursos da área da fisioterapia dermatofuncional. Sou preceptora em prática clínica para alunos da estética, fisioterapia, massoterapia e sou proprietária da clínica de estética avançada Mirlene Borges. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre harmonização facial, certo? Hoje, a harmonização facial, ela tem sido uma das maiores buscas dentro dos consultórios, dentro das clínicas de estéticas, né? Por quê? As pessoas hoje elas buscam recurso onde elas têm menos complicações, porque uma cirurgia plástica, um lifting facial, ele vai existe toda uma complicação diante do procedimento, porque todo o procedimento que ele vem a nível cirúrgico, né, todo paciente corre um risco, né? Então, toda cirurgia tem um risco, por mais saudável que seja o nosso paciente. Mas o pior de tudo ainda é que o nosso paciente, né, o nosso cliente, ele vai passar muitos dias, né, para poder se recuperar. E hoje as pessoas buscam métodos mais rápidos e mais práticos. Na verdade, o nosso paciente, ele quer chegar na clínica de estética, ele quer realizar o procedimento, tanto faz corporal ou facial, e ele já quer sair prontíssimo, né? Se puder, de preferência na primeira sessão, melhor ainda. Então, o nosso paciente, na verdade, ele não tem paciência, ele quer tudo para ontem, né? Então, a harmonização facial, ela veio, né, para que já os nossos pacientes realizam e já tem um resultado imediato, como a gente tem em muitos procedimentos, onde existem poucas complicações ou quase nenhuma complicação, tá? E a gente consegue harmonizar da forma como é para ser, né, dentro do que todo alinhamento facial. Além do custo, né, se a gente for comparar o custo entre uma cirurgia plástica facial e um procedimento de harmonização, com certeza o nosso custo é bem menor, né, o custo da harmonização facial. Então, ele é ótimo. A gente pode trabalhar. Tem os pacientes que querem fazer a cirurgia, mas querem saber como é que vai ficar o nariz antes. Então, já faz uma rinomodelagem na própria clínica de estética. Então, assim, a harmonização facial, ela vai equilibrar, alinhar todo o rosto, e ele já trouxe para nós essa facilidade, porque dentro da clínica a gente consegue potencializar, otimizar mais ainda os nossos resultados para os nossos pacientes. Então, a harmonização facial ela trata-se de uma técnica não cirúrgica que promove um alinhamento e correção de ângulos da face que trazem mais harmonia e beleza ao rosto. Aqui a gente vai encontrar algumas celebridades, né, que elas acabam sendo realmente altamente influenciadoras. Nossa, eu coloquei a Gretchen, né? Mas por quê? Porque quando a Gretchen fez essa última harmonização facial dela,
todo mundo falou, né? Tanto que o profissional, o Dr. Igor, ele ficou muito famoso depois disso, depois do que ele realizou, depois dele ter feito toda essa harmonização no rosto da Gretchen. E aí houve uma busca muito grande, até maior ainda, e aonde se abriu mais portas para para a harmonização facial, né? Então a gente vê celebridades falando e fazendo, então assim, até pela facilidade, né? Por não existir tantas complicações, mínimo, mínimo, mínimo. Então é muito rápido e resultado realmente eficiente. Então, as nossas celebridades acabam motivando os nossos pacientes, né, para que eles venham à clínica realizar os procedimentos. Na harmonização facial, a gente encontra o botox, o preenchimento com ácido hialurônico. Então, assim, o que mais nossos pacientes buscam? Botox. O botox é sempre um procedimento muito rápido, fácil, eficiente e que todo mundo conhece. Onde a gente chega, pergunta logo assim: você faz botox? Então, de cara logo, o nosso paciente já chega pedindo botox. E às vezes nem sabe para que serve direito o botox, na verdade, né? Às vezes quer fazer botox na boca para aumentar a boca. Aí, tipo, né? Cabe a nós, profissionais, explicarmos para que serve o botox, qual a diferença do botox do preenchimento, assim como acho que o preenchimento vai diminuir a contração muscular e assim por diante. Mas então, os nossos pacientes, eles chegam sempre buscando por isso. Então, botox e preenchimento. Daí, o preenchimento ele vai entrar aonde? Ele vai entrar no lifting facial, ele vai entrar melhorando o ângulo da face, o botox também faz tudo isso. Ele vai entrar na rinomodelagem, então, preenchimento na ponta do nariz, né? Levantamento, elevar a ponta do nariz. Então, assim, existem vários procedimentos aonde que a gente, com ácido hialurônico, a gente consegue realmente promover esse rejuvenescimento, até porque o próprio ácido hialurônico, né, ele é altamente absorvível e ele promove essa renovação de pele, né, porque ele estimula mais a produção de colágeno. Só a ponta da agulha, só da agulha entrar, ela já vai formar um processo inflamatório, onde ela vai trazer células que vão renovar o nosso colágeno e elastina também. Tá? Nós vamos ter aí também os fios de PDO, que é o polidioxonona. Esses fios já existem há muitos anos, né? Já há mais de 30 anos que já existem esses fios, e eles são fios de sustentação, tá? Então, eles servem para lift facial, tratamento de flacidez papada, para também atuar na rinomodelagem. Então, os fios são ótimos, porque o nosso paciente ele já utiliza e ele já se sente muito bem, né? Ele já se sente com lift facial, faz contorno labial, ótimo, excelente. Para a prevenção do código de barras, onde existe muita procura, para a questão dessa área da orbicular dos olhos, essas rugas, né, linhas de expressão, né, da área dos olhos. Então, tem sido também uma das técnicas mais procuradas. O Sculptra, ele entra como um bioestimulador, ele vai promover a renovação do colágeno, elastina. É hoje o que há no auge, né? Assim, tá no auge mesmo, Sculptra, porque ele firma a pele, então ele renova demais essa pele. Tem o Skin Buster, que é uma hidratação profunda, MD Codes, que são vários códigos que a gente vai utilizar, na verdade, o ácido hialurônico, né? E a bichectomia existe agora, cresceu demais a busca pela bichectomia, apesar de existir aquela é bom, não é bom, né? Então existe sempre uma dúvida, é bom a bichectomia, vai ficar mais velho, vai cair rápido. Então assim, é realmente uma dúvida que alguns profissionais falam que não tem nada a ver, porque a musculatura, o tecido de gordura da bichectomia é um tecido mais profundo, então mais para dentro da boca, enquanto que o tecido de sustentação de gordura do nosso rosto, ele fica mais na parte superficial
do nosso rosto, né? Na parte de fora e não de dentro da boca. Então, ainda existem muitos estudos, muitas controvérsias, alguns dizem que sim, outros que não. Mas a bichectomia está entrando sim, já entrou, na verdade, nessa parte de harmonização, uma forma de harmonizar e tirar aquele rosto, né, gordinho, que muita gente se incomoda com aquele excesso de bochecha. E além disso, nós temos as enzimas. As enzimas, elas vêm para fazer a lipo de papada, realizar também um procedimento de emagrecimento do rosto. E também nós podemos utilizar as enzimas para firmar mais a pele, ou algumas enzimas também que elas atuam no músculo, então elas vão firmar mais a musculatura do nosso rosto. Nós temos também os procedimentos não invasivos, então eles sozinhos também eles já têm efeito de estimular colágeno e elastina, mas também, né, eles entram junto, né, para potencializar, otimizar mais ainda os nossos resultados. Então, a eletrotermofototerapia, elas são procedimentos, né, dentro da eletrotermofototerapia, que são muito importantes para que a gente consiga potencializar, otimizar os nossos resultados quando a gente fala em rejuvenescimento facial. Então, dentro dos recursos, nós temos a carboxterapia, que é a infusão do gás carbônico medicinal. Esse gás carbônico, ele vai atuar, vai firmar a nossa pele, ela vai diminuir gordura da região, então papada, a gente pode promover o emagrecimento da bochecha, a gente pode utilizar também na área dos olhos para diminuir também o aspecto das olheiras, né? Quando essas olheiras são por flacidez ou por edema ou por bolsas de gordura, tá? Então é importante a gente primeiro avaliar a pele do nosso paciente. A gente vai ter também a criolipólise, onde ela vai ser, onde ela vai atuar no congelamento da gordura, e aí a gente pode estar utilizando na papada, né? Então a gente vai ter uma manopla pequenininha, onde a gente vai colocar para diminuir essa papada. A radiofrequência, onde ela vai estimular colágeno e elastina, e aí a gente vai estimular mais o colágeno do tipo 1, que é um colágeno de sustentação, tá certo? É importante que durante o uso da radiofrequência, a gente oriente o nosso paciente a fazer a utilização da vitamina C, tá? A vitamina C, ela é estimulante de fibroblastos, ela é clareadora, antioxidante. Na verdade, os suplementos, as vitaminas, são importantíssimos quando a gente fala em tratamentos de pele, tá certo? Então, é muito importante a gente fazer toda a orientação do nosso paciente para que a gente tenha um resultado muito melhor e eficiente. A criofrequência também ela é uma radiofrequência, mas ela atua com frio e calor. Então, por isso que o nome é criofrequência. Então, você vai ter sensibilidade, vai sentir o friozinho e o calor ele vai ser mais interno, né? Então, onde vai ver o estímulo também de todo desse colágeno, vai estimular esse colágeno, né? Uma neocolagênese, e aí a gente vai ter um resultado maravilhoso. A criofrequência ela vai trabalhar com choque térmico, tá? Então, em cima frio e embaixo vai estar muito quente o tecido. A gente chega, dependendo do tipo de criofrequência do equipamento, até 60 graus centígrados. Então, a gente consegue estimular bastante nosso colágeno e elastina. A gente vai ter o jato de plasma. O jato de plasma ele vai entrar na questão da blefaroplastia não invasiva. Então, a gente vai conseguir firmar bastante, principalmente na questão da área dos olhos, né? A ultracavitação do tipo HIFU, essa ultracavitação, ela entra na diminuição da gordura, tá? E o ultrassom convencional, onde ele é bem manuseado, todo o equipamento eletroterápico, se a gente utilizar da forma correta, tá certo? Se o operador utilizar da forma como é para ser, a gente vai ter sempre resultados. Porque tudo que eu estou falando até agora, existe comprovação científica de que estimula a formação de novo colágeno, de uma nova elastina, vai realmente ter efeito, promove a redução de gordura. Então, existem diversos artigos que comprovam realmente a eficácia de cada procedimento desse. Assim como, não coloquei aí, nós temos o laser
redensador fracionado, que também estimula, rejuvenesce. Nós temos os LEDs, os lasers de baixa potência, que são grandes estimuladores, clareadores, hidratantes, firmam. Então, assim, nós temos hoje uma gama de recursos eletrotermofototerápicos que vão complementar o nosso tratamento de harmonização facial, certo? O ultrassom microfocado é o tema do nosso assunto. É uma tecnologia inovadora que chegou no mercado já tem alguns anos, né? O ultrassom microfocado, eu acho que deve ter uns 10 anos que a gente já vê no mercado, mas que agora ele realmente deu um boom muito grande e a procura tem sido maior. E ele traz grandes benefícios para os nossos pacientes, tanto para os que vão realizar os procedimentos minimamente invasivos, como botox, preenchimento, né? Realizar Sculptra e tudo, como também para nós que não trabalhamos, né? Com procedimentos minimamente invasivos, e a gente consegue, junto com esses recursos que eu apresentei agora há pouco sobre eletroterapia, a gente consegue ter resultados ainda muito melhor, tá? Dentro dos cosméticos e nutricosméticos, nós temos que realmente falar da importância deles, porque de todo tratamento de rejuvenescimento facial, o nosso paciente todo, tanto facial quanto corporal, nosso paciente ele tem que entender que ele tem que realizar o home care, certo? O home care é essencial porque nós estamos sempre envelhecendo. Então, a partir dos 25 anos, a gente entra no processo de envelhecimento da nossa pele. Então, nós só envelhecemos. A partir dos 30 anos, a gente só envelhece. Então, é importante que exista, sim, a manutenção de tratamento dentro de uma clínica. É importante que realize todos os dias, sagradamente, como escovar os dentes, esse cuidar dessa manutenção da pele com produtos, né? Hoje a gente tem um mercado de cosméticos muito grande, nosso cresceu demais, assim, e a gente tem uma variedade de produtos e de linhas de excelentes qualidades, aonde elas trabalham com tecnologias bem diferenciadas, tipo nanotecnologia, lipossomas, silanóis, que é uma tecnologia, na verdade, que vai a nível celular. Então, ela tem resultado imediato, tá? Então, eu coloquei para vocês o DEMAI, que ele vai agir na musculatura, vai firmar. A argeleline, que também age para firmar. Silício, ele é um poderoso antioxidante. O silício, a partir dos 25 anos, a gente já começa a diminuir a nossa produção de silício. Então, é muito importante que a gente esteja sempre repondo esse silício. O silício, ele faz parte do embelezamento. Então, para se manter sempre jovem. Quando a gente vai perdendo esse silício, é quando a gente começa realmente a envelhecer. O Raffermine também é para firmar. Matrixil também vai atuar no rejuvenescimento, para firmar mais essa pele, para renovar, estimular mais colágeno. E aí a gente pode falar sobre os antiglicantes. Nós temos dois tipos, que são os antiglicantes orais e os antiglicantes também à base de cremes, né? Onde tópicos. Então a gente pode passar. O que são os antiglicantes? Eles vão agir como? O efeito de glicação é efeito de destruição do colágeno elastina. Então, nosso colágeno elastina, com excesso de açúcar, né, com o açúcar, ele se torna caramelizado. Então, por isso, ele fica enrijecido e endurecido. Devido a isso, tá? Ele não começa mais a absorver nutrientes e a nossa pele fica uma pele pobre, uma pele desnutrida, uma pele amarelada, caramelizada, porque ela não tem mais o poder de nutrição, tá certo? Lembrando que nossa pele ela é formada por 80% de colágeno. Então, se eu tenho um colágeno glicado, com certeza eu não vou ter uma pele boa, de excelente qualidade, uma pele equilibrada. Então, não adianta eu fazer um recurso, fazer um botox numa pele glicada. Eu vou ter muito resultado? Não, tá? Eu vou ter um resultado lá imediato, mas muito pouco. E daí aquele botox vai sair com mais rápido, com maior rapidez, tá? Assim como o preenchimento, como qualquer outro tratamento. Então, a gente não vai conseguir enxergar um resultado tão bom dos nossos procedimentos se nós trabalharmos com
com pacientes com pele glicada. Então, é importante que a gente faça a orientação do nosso paciente para que ele diminua a ingestão de açúcar, lembrando que o açúcar é inimigo total da beleza, tá? Diminua a ingestão desse açúcar, tome um antiglicante oral e que possa passar também algum antiglicante na pele para promover essa renovação da pele. Gente, quando a gente passa antiglicante, quando a gente começa a tomar esse antiglicante, a nossa pele ela muda assim da água para o vinho. É impressionante. Então a gente começa a ver uma pele com maior emoliência, com mais nutrição. A coloração dessa pele ela vai mudar como total, tá? Porque fica uma pele mais hidratada. E o que a gente colocar nessa pele, o que a gente utilizar, qualquer tipo de recurso, a gente vai ter resultado sempre na nossa pele. É uma mudança total. Então, é importante realmente a gente ver a questão da nutrição do paciente e fazer as orientações, né? Até prescrever, no caso, alguns nutricosméticos para que possamos potencializar, assim como o ômega 3, ômega 6, o magnésio, o silício, o Q10, tudo isso é importantíssimo para a gente ter um ótimo resultado da nossa pele. O colágeno, eu coloquei aí, mas eu gosto muito do Verisol. O Verisol, ele é altamente estimulador, então ele vai estimular a produção de colágeno, tá? É importante também, isso já tem comprovação científica, que quando a gente utiliza esses recursos, a gente, com o colágeno, a gente consegue potencializar e otimizar mais ainda, a gente consegue excelentes resultados da nossa pele. E porque a gente vai estar estimulando mais ainda e vai aumentar um aumento maior ainda da produção de colágeno da nossa pele, junto com esses bioestimuladores, com todos esses tratamentos que atuam realmente no estímulo de colágeno e elastina, tá? E aí a gente vai entrar agora, vamos falar sobre o sistema polineurótico, né? Que é os MAS, que é o que a gente mais fala dentro do ultrassom microfocado. Por isso que ele tem esse grande diferencial, porque ele vai trabalhar firmando, né? Promovendo esse lift facial. E esse lift facial ele vai se dar devido ao SMAS. O que é o SMAS? Ele é um sistema muscular aponeurótico. Ele fica abaixo da gordura, perto do músculo, entre o músculo e a gordura, tá certo? E ele é uma rede de fibras de colágeno, uma rede fibrótica de fibras de colágeno e elastina, certo? Então ele é puro colágeno e elastina. Então essa rede ela vai fazer o quê? Vai promover um lift. E ele fica realmente ao redor da musculatura da mímica facial. Então, assim, o maior objetivo, a maior meta do lift facial é o SMAS, certo? Então, quando a gente consegue promover o lift do SMAS, a gente consegue também fazer com que essa musculatura eleve e aí a gente consegue realmente firmar a nossa pele, tá certo? É que nem a história da mesa e da toalha. Então a gente vai ter uma mesinha toda linda, né? Toda regularzinha e a minha toalhinha da mesa lá em cima, meu paninho, ele vai ficar como? Regular. Mas se eu, tá certo? Tiver uma mesa irregular, que é o nosso músculo, como é que vai ficar a nossa toalha da mesa? Ela vai ficar também toda irregular. Então, por isso que a gente fala muito na questão do lift facial, firmando essa musculatura, ativando mais ainda, tá? Então, é importante. E o SMAS, ela é a estrutura mais importante do lift facial, tá certo? Assim como também na questão da flacidez de pescoço, que é o que a maioria dos nossos pacientes reclamam, que estão com o pescoço caído, né? Falando a linguagem delas, né? Que o que eu posso fazer no meu pescoço? Daí a gente sabe, mesmo fazendo radiofrequência, mesmo a gente fazendo todos os recursos, mesmo que a gente coloca fio, mas se a gente trabalhar no SMAS, né? Nesse sistema muscular, a gente vai ter um resultado maravilhoso e excelente de firmar realmente a longo prazo essa pele e tratar essa queixa principal dos nossos pacientes. E daí a gente vai falar sobre o ultrassom. O ultrassom é uma tecnologia que ela já existe há muitos anos. Há mais de 50 anos é utilizado o ultrassom e nós temos de diversas formas de utilizar esse ultrassom. A gente tem uma forma terapêutica, tá? E aí a gente vai utilizar
com diversos parâmetros, tá? Então, como tratamento, tá? E aí, o nosso ultrassom, ele vai de uma faixa de 20 kHz a 200 MHz. E o nosso ultrassom mesmo, terapêutico, ele vai de 20 kHz até 3 MHz. Lembrando que o nosso ultrassom mesmo, o nosso da estética, ele é um ultrassom de 3 MHz, né? Por quê? Essa frequência, a frequência do nosso ultrassom, ela é inversamente proporcional à profundidade, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quanto maior for minha frequência, menor vai ser minha profundidade. Então, vai pegar mais superficial. Então, assim, se eu pego um ultrassom de 3 MHz, quer dizer o quê? Que ele vai mais a nível de adipócito, derme e epiderme. Se eu pego um ultrassom de 1 MHz, eu vou ter um ultrassom que ele vai chegar a nível muscular. E esse ultrassom, a gente sempre vai fazer, vai ter um meio condutor dele, que é o quê? Que é a base de água, tá? Então, por isso que a gente utiliza sempre o gel, né? Um gel condutor. Geralmente, esse gel, ele é a base d'água, tá? Aí, a gente vai ter o ultrassom focalizado e não focalizado, tá? Ambos, eles têm efeito de cavitação. Então, assim, olha, eu vou usar um cavitador, meu ultrassom, tá? Só que existe um que tem a cavitação instável e a outra é uma cavitação estável. Isso que vai diferenciar os dois tipos de ultrassom, né? Vai entrar como o focalizado e o não focalizado, certo? Na questão do focalizado, nós temos a captação, nós vamos ter o calor, a gente vai ter ondas estacionárias, ondas de choque acústico, tá? A emulsificação e a ablação. Vamos ter o quê? Um efeito de destruição de célula no focalizado, porque a gente vai promover uma cavitação instável, certo? Então, por isso que a gente também promove a emulsificação, principalmente quando a gente fala em questão de gordura. No não focalizado, a gente só vai ter uma cavitação, calor, né, que realmente que é uma das características do ultrassom. Ele tem um efeito não ablativo, ele não vai ter destruição de célula e ele vai formar micromassagens, porque as bolinhas que ele vai formar da cavitação vão micromassagear o tecido, aumentando a permeabilidade e absorção da absorção de ativos da nossa pele. E aí vamos falar sobre cavitação estável e cavitação instável, certo? Então, na cavitação estável, a gente vai ter a formação de microbolhas, certo? Então, vamos pensar assim, numa panela cheia de água fervendo, tá? E nessa panela começa a formar as bolinhas, a água está fervendo, então as bolinhas. Então, essas bolinhas é a cavitação estável, certo? Só que aí eu aumento o fogo da minha panelinha e aí aquelas bolhas começam o quê? A romper. Então, isso vai gerar uma cavitação instável, certo? Então, as microbolhas sob elevada pressão de ondas ultrassônicas acabam rompendo e implodindo, gerando danos a tecidos, que é o que a gente chama de efeito de ablação, certo? Então, essa é a diferença entre um e outro. O tipo de ultrassom HIFU é um ultrassom, né? O HIFU, o nome a gente vai falar ao contrário. Então, fica como ultrassom focalizado de alta intensidade, né? Então, é um nome americanizado. E o HIFU, a tecnologia HIFU, ela já é utilizada durante muitos anos, né? Ele é utilizado na medicina para tratamento de algumas doenças, como glaucoma, câncer de próstata, desordens neurológicas, tá? E a vantagem desse HIFU é porque ele é focalizado, como o nome mesmo fala. Então, ele ele não afeta nada dos tecidos vizinhos. Então, por isso que surgiu esse ultrassom HIFU, tá? E aí, qual é a característica dele? O ultrassom HIFU, a gente pode ter dois tipos. Nós temos um plano e o côncavo, né? Só que o plano, geralmente, dentro dele, é para ter uma cerâmica côncava, entendeu?
Então, porque ele sempre vai ser um ultrassom côncavo, e aí ele vai ser focal. Ele vai pegar um ponto que a gente chama de hot point. Então, o ultrassom focalizado, o transdutor é côncavo, faz com que o feixe do ultrassom seja emitido no formato de um cone com concentração de energia num ponto, que é chamado hot point, que é o ponto mais quente da região. Então, aqui tem aqui um exemplo, que é o ultrassom focalizado, né, que os feixes passam na forma de cone, e aí eles vão o quê? Focar uma região só. Então, aqui, no caso, na célula de gordura, estava vendo o quê? Uma destruição deste ponto aqui de gordura nesta região. Então, a gente vai trabalhar pontualmente. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo várias funções e diversas estruturas. Só que o envelhecimento, ele está ligado ao nosso estilo de vida, né? Então, ele está ligado a tudo. Se a gente fuma, se não fuma, a exposição à radiação solar. Hoje não é somente a radiação solar que está interferindo, nós temos as luzes do celular, as luzes dos nossos computadores, as luzes que a gente fica exposto também, e querendo ou não, a gente acaba ficando muito tempo no celular, e essa luz que acaba emitindo, acaba realmente promovendo esse envelhecimento da nossa pele. Então, a falta de uso do protetor solar faz com que também a gente tenha um envelhecimento de pele. Além da nossa alimentação. A alimentação ela está totalmente ligada ao envelhecimento da pele, né? A questão das manchas, a tudo. Então, a nossa alimentação é comprovado cientificamente que o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, quando a gente não tem uma alimentação boa, a gente não vai ter um corpo saudável, a gente não vai ter uma pele boa. Então, isso é comprovado cientificamente. Então, se eu quero ter uma pele boa, eu tenho que me alimentar muito bem. Então, como eu falei anteriormente do açúcar, do efeito de glicação, é um dos males que a gente tem que tirar e que todo mundo tem esse vício do açúcar, né? Então, para tirar o açúcar do paciente é algo terrível. Só que a gente tem que fazer com que ele entenda que só faz mal. O açúcar ele tem artigos que comprovam realmente o seu malefício. O açúcar é inimigo da beleza, inimigo da saúde, inimigo de tudo, né? Então, se você quer ficar sempre jovem, bonita, você tem que realmente tirar o açúcar da alimentação. A bebida alcoólica, então, está aí cada vez mais dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente vai ter a poluição, o estresse pela liberação do cortisol. O cortisol, ele, além de deixar a gente muito inchado, tá? A gente vai absorver muitas toxinas e isso aumenta realmente esse efeito de oxidação da nossa pele. Então, o estresse faz com que a gente tenha um envelhecimento muito rápido também, principalmente pessoas que não dormem bem, que têm insônias, que passam mais tempo à noite no celular, né? Que hoje o celular ele está roubando isso, está roubando nosso tempo, roubando o nosso no nosso dia a dia. Então a gente acaba realmente formando mais cortisol e não dormindo bem. E esse ciclo circadiano é importantíssimo, porque a gente tem que dormir pelo menos 8 horas por dia, entendeu? Então isso tem que ser sagrado. O sono, realmente, ele é amigo da beleza. Então, se você quer viver mais, se você quer ter uma pele saudável, tem que dormir muito bem. Então, dormir bem faz parte do rejuvenescimento. E é o que a gente não vê. A gente vê pessoas dormindo cada vez mais tarde e acordando também muito cedo e dormindo muito pouco. O excesso de atividade física. Então, tem muita gente que entrou na vida fitness, bacana, legal, é maravilhoso, né? Adoro, mas só que a vida fitness, o excesso de atividade física, faz com que a gente libere muito radicais livres, tá? Então, na verdade, a gente vai absorver muitos radicais livres, e aí, porque a gente respira muito, então o oxigênio faz essa liberação de radicais. E aí, com isso, a gente vai ter um envelhecimento muito grande na nossa pele também. Por isso que as pessoas que correm, né, o corredor, geralmente ele tem a pele muito envelhecida, porque quando ele está correndo, ele respira muito e esse efeito da gravidade faz com que caia a nossa pele. Tá aí, ó, o atleta aí que corre, ele é um grande, ele tá aí na nossa fila aí, ele é um grande
paciente para a gente, para o nosso tratamento de ultrassom microfocado, porque a gravidade, junto com a ação de correr, faz com que a nossa pele caia mais ainda. Então, se vocês começarem a observar, as pessoas que começam a correr, que são atletas e tudo, elas já têm um envelhecimento muito grande da pele, certo? O estilo de vida, então, tudo isso contribui para o envelhecimento da pele. E com o resultado vão surgindo o quê? Flacidez, ruga, perda do contorno original do rosto, que é o que todo mundo busca o quê? Rejuvenescer, né? O que a gente procura? Infelizmente, a gente não vai ficar novo como é para a gente ficar, não. Mas se todo mundo começar a se cuidar desde cedo, a partir dos 25 anos, a gente vai retardar bastante esse processo de envelhecimento. Então, a gente pode perceber que hoje nós temos mulheres, né? Grandes exemplos de grandes mulheres, né? Que se mantêm com a pele muito saudável, uma pele muito bonita, porque elas já vêm tratando desde o início, desde novinha, desde sempre, tá? Então, qual é o melhor momento de eu começar a me tratar, usar botox, preenchimento? A partir dos 25 anos já é para iniciar esse processo. Só que a gente vê hoje pessoas muito jovens, já com envelhecimento muito grande da pele, justamente por causa também do estilo de vida e alimentação. A gente já vê as crianças dormindo tarde. Muitas crianças não têm mais aquele hábito de dormir mais cedo. Elas acordam, passam o dia todo no colégio fazendo diversas atividades físicas e com isso, tá? Faz com que já gere um estresse desde cedo nessas crianças. As obrigações, porque hoje as crianças passam muito tempo no colégio, aí já tem muitas provas, então tudo isso já vai entrando nesse processo. Então a gente já vê adolescentes de 13, 14, 15 anos já tem um envelhecimento da pele, tá? Então aqui nesse quadrinho aqui eu estou mostrando para vocês nessa imagem como é que acontece esse envelhecimento, tá certo? Então a gente vê que começa a existir uma queda da linha nasogeniana, né? E aí vai formando o quê? Aquela boca de ventrículo, que todo mundo tem ódio dessa parte, né? Do envelhecimento, ninguém quer ficar com isso. Mas por quê? As pessoas acabam falando demais, aí essa musculatura aqui fica muito forte, muito profunda, e aí ela acaba que é o ângulo inferior do lábio, e aí ela acaba realmente ficando mais forte e puxando a pele para baixo. E a linha nasogeniana, né, que todo mundo tem horror a isso aqui, essa linha, e aí vão formando as rugas próximas dos lábios, enfim. Então, a gente já vê a queda, até porque começa a diminuir a quantidade de gordura na região. E essa gordura aqui, ela faz parte do rejuvenescimento, na renovação da pele. E aí a gente vê já essa pitose na região aqui do queixo, né, nessa região malar, e a gente já vê o quê? A diminuição desse ângulo, né? Então, começa o quê? A afetar o meu ângulo da minha mandíbula, e aí a gente perde todo o contorno facial com o passar da idade, sem contar que, se a gente observar, já existe uma flacidez aqui do pescoço, certo? E aí é onde a gente vai entrar no ultrassom microfocado, né? Ele é uma tecnologia inovadora, né? Como eu já disse, ele veio realmente para deixar a gente mais jovem, mais bonito, para afirmar. Tem sido uma das maiores buscas na clínica de estética, tá? E aí ele promove o quê? Um lift facial, justamente porque ele vai agir no SMAS, né? Então ele tem um efeito assim fisiológico sem necessidade da cirurgia plástica, né? Então, isso é possível graças à tecnologia do ultrassom focalizado de alta intensidade, também conhecido como HIFU, né? O HIFU, ele é um ultrassom de alta intensidade, que é uma tecnologia que utiliza ondas sonoras para gerar o lifting instantâneo e duradouro nas camadas mais superficiais e mais profundas da pele, chegando a atingir também a musculatura da face. E aí, deixa eu só ajeitar. Ele também, vai atingir o quê? Os MAS, né, que é o sistema muscular aponeurótico. E aí, o que é o SMAS? É uma estrutura que está em contato com a gordura subcutânea e a musculatura da expressão facial, e ele é formado por colágeno e elastina. E quando submetido a altas temperaturas,
temperaturas, faz com que ocorra uma contração dos seus septos, melhorando a sustentação da derme e epiderme e estimulando o fibroblasto e dando aspecto de rejuvenescimento ao paciente, tá? Então, o ultrassom microfocado, ele vai chegar nessa figura aqui, a gente consegue perceber que ele está chegando aonde? No SMAS, até lá embaixo. Então, a gente vai ter diversas ponteiras. Na verdade, dentro do mercado da estética já existem vários tipos de equipamentos com tecnologia diferenciada, alguns por softs, então alguns vão ser por zona, como este daqui que eu estou colocando, porque esse equipamento ele tem um cartucho, onde ele vai emitir essa onda, mas esse aquecimento, outros são pontuais ou manuais. A vantagem da técnica é que ela não dói, assim, a dor é mínima, na verdade, quando sente. Pode até utilizar um anestésico tópico para poder diminuir mais, mas não há necessidade nenhuma. Não tem efeito ablativo, então ele não vai haver destruição da pele. Então o paciente pode fazer, pode ir para o trabalho, para uma festa, qualquer evento. Então, assim, é uma tecnologia que a gente utiliza bem, que é bem segura, confortável, né? E com resultado imediato, tá? Sendo que o resultado final do ultrassom microfocado, ele vem por volta de 4 a 6 meses, tá? Então, a gente vai promover esse estímulo, existe uma contração imediata, mas após 4 a 6 meses é que a gente consegue ver, notar o resultado final da técnica. Então, o HIFU, ele é a única tecnologia que vai atingir os MAS. Então, a gente tem aqui uma gravura onde faz a demonstração. O laser, a luz intensa pulsada, que é um ótimo tratamento também para rejuvenescimento de face. A radiofrequência. Então, assim, o laser de baixa potência vai agir na pele. E aí a gente vai ter o quê? O HIFU. O HIFU, ele chega até os MAS. Então, tá o sistema muscular paneurótico. Então, essa rede, quando ela sofre a ação do microfocado, ela vai promover o quê? Um lift facial. Então, aqui tem um exemplo de um ultrassom microfocado, ele é por zona. A gente vai dividir a face do paciente e a gente vai fazer a aplicação deste ultrassom. Daí aqui, a gente nesses cartuchos, a gente vai ter a divisão de tamanho de profundidade. Então, a gente tem aqui de 1,5, de 3 e de 4,5. Tem essas outras de 7 e de 3, já é mais corporal. Mas, então, aqui a de 4,5 é onde a gente atinge os MAS. Aqui de 3, onde a gente atinge a derme profunda. E a de 1,5, onde a gente atinge a derme superficial. Aqui está mais... essa figura aqui demonstra, né? Tá demonstrando melhor. Então, de 4,5 a gente atinge o SMAS, tá vendo? Mais profunda. A de 3 a gente vai atingir derme profunda. E a de 1,5 a gente atinge derme superficial e a epiderme, aonde a gente consegue promover esse rejuvenescimento. E uma só sessão, a gente pode sim realizar os 3 segmentos de profundidades no nosso paciente. Então, eu posso, na mesma sessão, usar de 4,5, a de 3, a de 1,5. Posso, na mesma sessão, só usar de 4,5 e a de 1,5. Então, tudo isso eu posso realizar na mesma sessão. Na mesma sessão, eu posso fazer radiofrequência, eu posso fazer LED, eu posso fazer luz pulsada, eu posso realizar tudo isso. Eu posso fazer depois um microagulhamento para potencializar, otimizar mais o meu resultado. Eu posso fazer o que eu quiser junto com o ultrassom microfocado, porque a gente pode associar para poder complementar mais ainda essa técnica. É importante a gente falar para o nosso paciente, né, que o resultado final vem com 6 meses, né, de 4 a 6 meses, porque sempre quando ele faz, ele espera o quê? Aquele impacto muito grande. E não é assim, entendeu? Então, às vezes, vai fazer um investimento um pouquinho mais alto e aí do tratamento não vai ver resultado porque ele acha que já fez e na mesma hora vai ter resultado e aí vai ficar muito chateado por causa disso. Então, é importante a gente falar que vai haver um estímulo de colágeno elastina, vai produzir um novo colágeno, uma nova elastina e por isso que não tem um resultado tão rápido. Existe um efeito imediato, mas a longo prazo a gente tem um resultado muito maior e muito melhor. Aqui nós vamos ter aqui umas ponteiras.
essas ponteiras são do ultrassom focalizado manual. Então, ele vai agir por pontos. Na verdade, esse ultrassom focalizado, ele é um ultrassom mais manual, onde a gente vai fazer um trabalho, né, manualmente. Então, ele vai ser mais demorado do que aquele outro que eu passei anteriormente do cartucho. O do cartucho é mais rápido, é uma tecnologia diferenciada, é com um software, não um software diferenciado. Mas esse não, esse ultrassom focalizado, ele tem um custo menor, mais acessível, então dá para a gente também trabalhar e ele atinge da mesma forma o SMAS, o SMAS promovendo o lift facial. Nesse equipamento nós vamos ter as ponteiras de 4,5, 3 e 1,5. A de 4,5 ela vai atingir o SMAS, de 3 derme profunda e de 1,5 derme superficial. E aí as ponteiras elas vão ter o quê? Vão agir de diferentes profundidades, então elas vão ter ações diferentes. Então, aqui a gente vai agir como? Na cicatriz de acne, rugas superficiais e rejuvenescimento de pele. Então, assim, dependendo da profundidade, é que eu vou trabalhar o tipo de afecção. Então, tipo, eu tenho cicatriz de acne, meu paciente não está nem reclamando da flacidez propriamente dita de envelhecimento da pele, do período de contorno de rosto. É mais sequela de acne. Eu vou utilizar a ponteira de 1,5. O meu paciente, ele quer uma paciente mais de mais idade, que já tem uma flacidez de pele muito grande, uma flacidez muscular, e aí eu quero melhorar esse tônus de pele e músculo, eu posso usar de 4,5 e de 3. E ao mesmo tempo eu posso utilizar também as 3 ponteiras numa sessão só, tá? E aí, no mecanismo de ação do nosso ultrassom microfocado, ele vai entrar o que? Na primeira etapa, a desnaturação do colágeno. Então, imediatamente a gente vai ter uma retração do tecido. Então, ele vai formar o que? Pequenos pontos de coagulação, onde são realizadas em várias profundidades. Então, dependendo de onde a gente for utilizar, a gente vai fazer o que? Microcoágulos. Então, esse efeito térmico que vai agir no SMAS da musculatura, ele vai promover um lift imediato, então vai promover uma contração das fibras de colágeno elastina, mas também ele vai formar um tecido fibrótico, e é um tecido diferente de cirurgia plástica, né, da fibrose da cirurgia plástica, ela não tem nada a ver com aquele tipo de fibrose, são pontos aonde eles vão promover realmente esse lift facial, onde ele vai fazer toda essa remodelagem da nossa pele, certo? Então, a gente vai ter a contração imediata do tecido e início da neocolagênese. O segundo mecanismo de ação é o quê? Um remodelamento. Então, a gente vai ter a neocolagênese e o remodelamento dessa pele. Então, a gente vai entrar primeiro na fase inflamatória, aonde a gente vai ter a ação dos nossos macrófagos, e aí vai haver liberação de citocinas, aumentando a proliferação de fibroblastos, que é chamada fase proliferativa, né? E essa produção de fibroblastos vai estimular a produção de colágeno e elastina, firmando assim esta pele. Nessa fase de remodelação, a gente vai entrar depois na substituição do colágeno tipo 3 e tipo 1. Nós temos na nossa pele 2 tipos de colágeno. O tipo 3 nós temos em abundância, tá? Nós temos o colágeno, vários tipos de colágenos, aí 6, 7, 8. Nós temos muitos colágenos. Mas o mais importante da nossa pele é o colágeno tipo 1 e o tipo 3. Só que o colágeno tipo 3, ele é o colágeno mais molinho. Ele não tem muita sustentação. O mais importante para a gente é o colágeno tipo 1. Ele é um colágeno mais sustentável. É um colágeno de remodelamento, onde a gente vai ter, ativando ele, um resultado de rejuvenescimento, de renovação da nossa pele. Então, o que acontece? O microfocado, ele faz esse estímulo, ele vai estimular a formação do colágeno tipo 1, que é o colágeno de remodelagem, de modelagem facial, que vai modelar o nosso contorno facial, a nossa pele, onde a gente vai ter um resultado de rejuvenescimento e toda essa melhora. Só que isso vai acontecer como? Ó, durante meses. Então, em 6 meses é que a gente consegue realmente esse resultado. Daí, nessa próxima figura, nesse próximo slide, a gente vai ver o quê? Essa gravura, onde a gente tem um segmento, um pedaço dessa pele, onde foi utilizado um raio de 4,5 milímetros, e a gente vê o quê? Pontos térmicos, né?
vários pontos térmicos onde houve a ação do HIFU, e isso vai promover logo uma contração imediata. Então, aqui a gente consegue realmente perceber essa ação térmica do HIFU. Aí, então, mecanismo de ação para flacidez da pele e rugas. Ele vai o quê? Promover um microdano térmico controlado no ponto da pele, estimulando a neocolagênese em tecidos com flacidez. E com isso vai aumentar a deposição do colágeno, a diminuição da flacidez, a redução de ruga de forma duradoura. Isso quer dizer o quê? Que o resultado que a gente consegue, a gente não vai perder. A gente vai ter um resultado imediato por causa dessa contração, mas depois, com o passar dos tempos, de 4 a 6 meses, é que a gente tem um resultado eficiente. Gente, é uma tecnologia que é tudo que assim, todo mundo que busca rejuvenescimento, principalmente também de pescoço, é microfocado, porque o microfocado que ele tem um sistema fonodonológico muito grande, o pescoço. Então a gente precisa rejuvenescer essa área. Então ele vai estar agindo realmente na flacidez de pescoço, tá certo? Aqui nessa avaliação histológica, a gente consegue perceber o aumento da espessura da pele. Então, a gente vê como houve esse aumento da formação de colágeno e elastina, né? Então, aumentou a espessura da pele. A gente consegue evidenciar isso e o que a gente acaba concluindo que a ação do ultrassom microfocado na formação de colágeno. Nesse outro estudo, ele fala que o ultrassom microfocado, ele é altamente confiável em várias profundidades e que ele não promove nenhum tipo de lesão na pele, tá? Então, assim, por isso que ela é uma tecnologia o paciente pode realizar, ele pode sair para qualquer evento. Se acontecer qualquer tipo de lesão, já é um tipo, já mais mais por causa de quem aplicou, né, do aplicador, né, porque ele não soube o quê? Ele não soube depositar a energia de acordo com aquele tipo de pele, da necessidade da pele. Daí formam microbolhas, né? Às vezes pode ficar normal, um vermelhinho, avermelhado, isso é normal devido à técnica por causa do aquecimento, mas não gerar bolhas, nenhum tipo de lesão, não gera lesão, certo? Então, aqui a gente consegue ver alguns resultados. Aqui um resultado imediato do ultrassom microfocado, tá? Então, aqui a gente percebe já um levantamento dessa área da nasogeniana, né? Então, a gente consegue perceber uma mudança nessa pele. Então, a gente vê, olha, como essa bochechinha estava mais caidinha e, de repente, agora já deu até uma afinada nessa região e melhorou mais nessa parte aqui, nessa região do nosso paciente. Aqui a gente está fazendo com relação a rugas e linhas de expressão. Então, logo após a primeira aplicação, nesse aqui foi utilizado 2 tipos de ponteiras. Foi utilizada de 4,5 e a de 1,5. Então, utilizou uma mais profunda, outra mais superficial, para tratar e rejuvenescer mais essa pele. Neste caso aqui, a gente consegue ver um tratamento da flacidez de pele, né? Então, a gente consegue ver a melhora dessa flacidez e também a melhora dessas rugas profundas, né? E nessas rugas, elas diminuíram bastante o aspecto dela, então a gente já consegue perceber logo após o ultrassom microfocado esses resultados, né? Então são resultados já com comprovação. Então hoje já existem vários artigos, diversos estudos que comprovam a eficiência, a eficácia desse tratamento, certo? Hoje nós temos uma gama de tratamentos, de tipos de equipamentos no mercado, onde a gente pode estar utilizando a tecnologia do HIFU para tratamento de lift facial. Então, a gente vai ter alguns por zonas e outros pontuais, né? O pontual, ele é um equipamento mais manual, aonde a gente vai ter vai gastar mais tempo para promover realmente, para trabalhar uma área toda,
porque a gente vai promover o que? Marcações, pontinhos, vários pontinhos, né? Ele vem com uma telinha onde vai ter os pontinhos, e aí a gente vai marcar o paciente e a gente vai estar aplicando, selecionar o tamanho da área, colocar a energia correta para poder promover esse lift facial em qualquer região da face, ok? Aqui sou eu, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu adoro fazer procedimentos estéticos e eu gosto muito de falar aquilo que eu conheço muito bem. Então, eu realizei realmente o procedimento de ultrassom microfocado e eu sempre fui muito adepta, eu sempre gostei demais do ultrassom microfocado, mas aqui uma das fotos mais recentes tem outras, mas eu achei tão antiga que eu preferi essa aqui primeiro. Então, aqui você vê, ó, tem aqui, foi o mesmo canto, a mesma luz, né, até diferencia. A gente consegue perceber o que? A diferença desse suco nasogeniano, olha só. Então, a gente já vê uma elevação, a gente já vê esse desenho, esse formato do rosto, né? Mais alinhadinho, mais organizadinho. Até a boca você vê que tá melhor, né? Porque promoveu esse lift facial, né? Com microfocado. Realmente, tem pouco tempo que eu fiz. Acho que tem uns 15 dias. E aí, daqui 6 a 8 meses, se Deus quiser, eu vou estar melhor ainda, porque hoje o que a gente busca mais é envelhecer bem, envelhecer com qualidade, né? E ninguém quer mais ficar envelhecido da forma como eram as pessoas antes, né? Aquela pele mais fina, aquele colágeno desorganizado. Todo mundo quer envelhecer muito bem. E eu também sou super adepta dos tratamentos, adoro esses resultados, né? E antes de eu fazer na minha clínica, nos meus pacientes, eu sempre busco fazê-los em mim para ter certeza do resultado, do que se realmente funciona ou não, porque depois os meus pacientes vão cobrar de mim, né? Então, eu tenho que mostrar realmente um resultado para todos eles. Então, realmente, a gente consegue perceber a diferença. Olha só como aqui está mais organizadinha essa região da boca, para poder a gente promover esse rejuvenescimento. Aqui é uma paciente minha, então vocês percebem que logo após a aplicação, a diminuição dessa flacidez, olha só, a qualidade da pele, aqui eu utilizei a ponteira de 4,5 e a ponteira de 1,5, então a gente consegue ver, olha só, o formato do ângulo daqui nessa região malar. Deixa eu voltar. E aí a gente consegue ver a diminuição dessas rugas, melhora da qualidade da pele, diminuição dessa ruga na região das rugas na região orbicular. Então, realmente a gente tem um resultado imediato, como a gente percebe, e a longo prazo é que vai melhorando mais ainda e a gente consegue potencializando e otimizando mais ainda os nossos resultados. A gente pode depois desse procedimento de ultrassom microfocado, eu posso utilizar qualquer técnica. Aí eu trabalho muito com invasivo. Aí você vai e faz, pode fazer um preenchimento, um MD Codes, um Ski Bust, o que for, colocar filtros, porque a gente consegue otimizar mais ainda os nossos resultados, para que o nosso paciente fique sempre satisfeito com tudo e ele realmente se sinta confortável com a característica da idade, né? Com como ele vai estar sempre bem. E a gente sabe que quando a gente consegue resultados imediatos, com resultados com eficiência, a gente consegue comprovar esses resultados, a gente, na verdade, a gente ganha outros clientes, tá? Essa técnica de ultrassom microfocado, ela pode ser realizada a cada 6 meses ou a cada uma vez por mês. Em alguns pacientes, quando ele já tem uma flacidez muito grande, a gente pode até fazer três uma vez por mês, e depois fica mantendo uma vez por ano. É manutenção. Então, dependendo de como estiver uma paciente, eu vou realizando a técnica de ultrassom microfocado para manutenção dessa pele, manutenção e qualidade da pele. Aqui tem os pontinhos, né? Então, a gente vai ter esse ultrassom microfocado, que ele vai ter o software. Alguns dos ultrassons microfocados, eles vêm com um aparelho de ultrassom, tá? E esse ultrassom, ele consegue demonstrar qual é a área que a gente está trabalhando, vendo onde que vai sair aquele focozinho.
Então, a gente consegue ter mais certeza do ponto. Não é necessário, mas se a gente tiver acesso a esse software, esse equipamento, é melhor ainda porque a gente trabalha com maior precisão, tá? Então, a gente vai ter um cartucho. Esse cartucho, ele tem uma quantidade de tiros, vou falar dessa forma, e aí, quando acaba, a gente vai ter que fazer realmente a troca do cartucho. Então, isso vai variar de acordo com cada empresa. Então, ela vai fornecer a quantidade de tiros para cada cartucho, ok? No lift, então a gente vai marcar o paciente, demarcar as zonas. Então, quando ele é desse tipo aqui, que ele tem esse cartucho, então a gente vai fazer marcações maiores e a gente vai colocar o aparelho em cima e ele vai automaticamente fazer logo todos esses pontinhos. Então, tudo isso é imediato. Quando ele é manual, não. A gente faz todos os pontinhos e a gente vai trabalhando ponto por ponto, ponto por ponto, por ponto, por ponto, por ponto, por ponto. Tem resultado assim tão bom quanto, entendeu? Não tenho o que questionar, não tenho o que falar. A única diferença é o quê? É o conforto, a rapidez, entendeu? A gente não precisa ficar ponto por ponto, essa é a diferença. Mas a vantagem desse outro aparelho que vem com as ponteiras é porque o custo dele é menor. Então, dá para todo mundo, né, fazer uma forcinha, investir e manter na clínica para potencializar, otimizar mais os resultados. E, além do que, trabalha sequela de acne, rejuvenescimento, firma. Então, tanto na questão tissular, quanto também na questão dessa fibra, né? Promovendo esse lift da, da facial, tá? Aqui são as regiões de tratamento, então a gente pode trabalhar nessa linha da bochecha, onde a gente vai promover esse lift. A gente vê o contorno do queixo todinho. A gente pode trabalhar no pescoço. A gente pode estar atuando também no colo, onde existe uma queixa muito grande dos nossos pacientes com relação ao colo, tá certo? Então, assim, ao colo, para rejuvenescer este colo, pescoço, face, na região aqui próximo da sobrancelha, aonde a gente vai promover até o efeito do Botox, né? Lift facial. Então, a gente coloca nessa região da testa, né? Dessa região temporal, e aonde a gente vai ter... Temporal não, desculpa, nessa frontal. E aí, a gente vai ter realmente resultados incríveis com relação a esse tratamento, ok? Aqui eu tenho um videozinho para fazer uma demonstração para vocês entenderem como é que funciona dentro da pele, né? Como é esse estímulo que vai acontecer. Vou ligar aqui. Então, a gente tem aqui o ultrassom microfocado. Então, aqui ele foi para a pele. E aí, a gente vai ter o quê? A diferença do tamanho de 4,5, de 3 e de 1,5. O de 4,5 ele vai agir profundamente, o de 3 ele vai agir na derme mais profunda e o de 1,5 na derme mais superficial. Após ser aplicado, né, então vou aplicar aí no rosto do paciente, vai haver um estímulo das células do fibroblasto e ele vai formar um novo colágeno, uma nova elastina. Então, com isso, né, vai formar essa rede, então ele vai conseguir promover toda essa renovação da pele, né? E vamos formar micropontos, tá vendo? Esses micropontos térmicos, onde vai haver essas fibrose, tá? Olha aí essa pele toda irregular, né? E aí, com o passar dos dias, dos meses, a gente consegue realmente deixar uma pele mais jovem, uma pele mais regular, tá vendo? Um superaquecimento nesses pontos. Os macrófagos.
fibroblastos, né? Estimulando colágeno. Tá aí, ó, com os dias, essa pele ela vai renovando. E aí, nosso paciente vai rejuvenescer. Realmente, assim, os resultados são impressionantes. Existem muitos estudos, várias comprovações científicas, né? Hoje a gente trabalha com evidências, né? Então, a gente trabalha com ciência e tudo a gente pode afirmar realmente que tem comprovação científica, que sim, que tem resultado e que vale a pena realmente a gente ter acesso a essa tecnologia de ultrassom microfocado. Então, qual é a indicação? A indicação é no rejuvenescimento facial, na redução de rugas e linhas de expressão, definir o ângulo da mandíbula e levantamento da sobrancelha. A gente vai ter uma blefaroplastia não invasiva, uma bichectomia não invasiva, porque como ele vai firmar, então ele acaba formando essa linha da bichectomia. Então a gente vai firmar a área da região, face, pescoço e colo, na flacidez tissular, corporal e facial, no rejuvenescimento, no tratamento de papada. Geralmente essa questão da papada, às vezes ela pode ser por gordura, mas geralmente também é por flacidez, uma papada mais flácida. A gente vai ter o rejuvenescimento da área íntima feminina também, para quem trabalha com a parte da área íntima, rearquitetura corporal, e hidratação e nutrição da pele. A contraindicação, então vai ser contraindicado para gestantes, né? Então, gestantes sempre, todos os procedimentos são contraindicados para gestantes, tá? Marca-passo, trombose, então a gente tem que estar sempre inspecionando o paciente, até porque a gente não vai receber nenhum paciente que esteja com sintomas, né, de trombose. Algum tipo de cardiopatia, dermatites, acne inflamada, acne ativa, a gente não vai estar utilizando na região quando se tem herpes, tá? Doenças autoimunes, epilepsia, aqui escrevi errado, tá? Epilepsia, depois eu vou corrigir isso, né? Por favor, corrijam, não leve em consideração. Glândulas mamárias e tireoide, implantes e próteses metálicas e preenchimento da região tratada. Então, quando que a gente vai utilizar? Fiz o Botox, posso fazer o microfocado? Espere 3 meses, né? 3 meses para a gente estar realizando o tratamento microfocado. Na verdade, o ultrassom microfocado é bom que seja antes de qualquer tipo de procedimentos que sejam à base de botox, preenchimento, né? Que vão estimular também colágeno. Posso fazer microfocado com microagulhamento? Pode. Com carbox? Pode. Com fazer um pili? Pode. Então, vocês podem tudo. Mas com relação, quando a gente fala em preenchimento, ácido hialurônico, quando a gente fala em botox, é bom que a gente realize sempre antes, até para a gente poder otimizar mais esse resultado e a gente ter um resultado ainda muito melhor da técnica. Então, não é legal a gente utilizar logo após. Se eu tenho pretensão de utilizar microfocado, meu paciente quer realizar primeiro antes. Se ela fez o botox preenchimento hoje, então é bom que espere pelo menos uns 3 meses. Então, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. É uma honra muito grande ter-os todos aqui comigo, né? Eu agradeço demais a participação de todos e para mim é maravilhoso poder também estar dividindo o conhecimento. Aí estão os meus contatos. Qualquer dúvida sobre a técnica, qualquer dúvida sobre os procedimentos, podem falar comigo e no que eu puder ajudar, eu estarei sempre disponível. Muito obrigada a todos aí e aproveitem bastante esse material. Ok, muito boa tarde. Que maravilha de palestra.
Poxa, professora Milene, não sabia quantos efeitos que ultrassom microfocado causava, hein? Que ferramenta maravilhosa na clínica de estética. Tô de Muito cara. obrigada. Muito boa sua palestra, completa, né? É incrível como a fisioterapeuta domina a eletroterapia, né? Ainda mais você, especialista em estética, tem uma clínica maravilhosa em Pois é, Fortaleza, né? né? E mandando muito bem. Muito bom, Tudo parabéns bem, aí pela Rafael? palestra. E aí, Mirlene, fala um pouquinho aí pro pessoal, vi que você Sim, interagiu sim. muito. É uma tecnologia inovadora, Rafael, que veio realmente para inovar. Isso. Jonathan, que você pode dizer aí? A gente tem a doutora Tereza aqui também com a gente, na nossa sala de professores. Vamos fazer a consideração de A vocês. professora Mirlene já ficou bem ativa, né, nas respostas aí também no chat. Quem acompanhou viu que ela respondeu bem rápido as respostas, as perguntas, tá? Com unanimidade, assim, as perguntas foram mais com relação... Foi. Então, assim, tudo bem, Rafael? Tá cortando um pouquinho aqui As perguntas maiores, professora, foi mais com relação Tá ao cortando um tempo, né, pouquinho. para ver o resultado, o custo do equipamento. Sim, o tempo vai variar entre... Pois é. O tempo, os resultados, eles vão variar, vão de acordo de 4 a 6 meses. Sim. Não estou ouvindo. Mas tá normal, professora, pode falar. Pronto. Vai variar de 4... Tá normal aí? Tá normal. Tá bom. Vai variar o resultado, para aparecer o resultado final, entre 4 a 6 meses, por causa de todo o processo. É uma tecnologia inovadora porque ela age no SMAS, então ela é a única tecnologia realmente que ela atua no lift facial. Então, por isso que falo, né? Pronto, legal. Então, ele vai agir no SMAS, então ele vai promover esse lift facial. Então, essa tecnologia, ela veio com esse diferencial, tá certo? O custo do equipamento, ele vai variar entre 150 mil a 10 mil reais, dependendo do tipo de equipamento que for comprar, tá? Existem uns que pegam zonas maiores, como eu demonstrei, que tem um cartucho, ele é um equipamento mais caro, tá certo? Porque ele é automático, então o benefício dele é porque ele é mais rápido, mais ágil, e o outro que é manual, que tem um custo menor, esse de 9 mil a 10 mil reais. Então, a gente vai fazer pontos onde a gente vai trabalhar de acordo com a região. Então, a gente vai, no manual, colocar o tipo de energia, quantos pontos, tudo vai ser feito manualmente, o que vai demorar mais. Mas o resultado também é o mesmo. Ok, professora. Outra pergunta também que foi feita pelos alunos foi com relação a se pode ser realizado, né, próximo da tireoide, se tem algum tipo de risco, né, se é Trouxe até preciso aqui, ó, que é isolar, a se tem caneta uma do zona de manual. segurança para trabalhar com o pescoço. Pronto. Não se deve utilizar em cima da glândula da tireoide, mas aqui, região próxima, pode. Ok, deixa eu ver outra aqui. Quantas sessões, em média, o paciente pode vir a desenvolver? Também tem a questão, né, que é verdade que dói, que aquece, né, que gera um certo calor. E se tem alguma contraindicação com relação ao fototipo, já que tem um calor envolvido e pode ter uma ativação aí de melanócito. Pronto. Na verdade é o seguinte, não existe nenhum tipo de risco, né? A gente não vai atingir na glândula da tireoide, não colocar, então a gente separa, né, esta área da tireoide, tá certo? E pode passar em qualquer região do pescoço, né? Até porque, como ele é a única tecnologia que age no SMAS, então ele vai promover esse lift dessa região aqui, aonde realmente nossos pacientes mais reclamam de flacidez. E com relação ao fototipo, por gerar calor, será que pode estimular alguma Só tá um mancha? pouquinho ruim, viu? Vou tentar decifrar um pouco, porque a internet tá um pouco ruim. Com relação ao fototipo, professora.
se pode ser Oi? utilizado em todos os fototipos. A internet está um pouco ruim, John. Deixa eu perguntar pelo WhatsApp. Sim, pode ser utilizado em todos os fototipos. Ele não tem nenhum tipo de efeito ablativo, tá? Então ele é uma tecnologia, aqui meu WhatsApp não está aberto. Ele é uma tecnologia, certo? Que ele não tem nenhum tipo de contraindicação, tá certo? Desta forma, ele não vai provocar manchas, ele não vai provocar queimaduras, né? Até porque se o profissional depositar a energia correta, tudo correto, a gente não tem nenhum tipo de vai ter nenhum tipo de lesão na pele, certo? A gente só tem benefícios. Ótimo. Professora, agradeço demais a sua presença, né? A gente está com um Ok? tempinho aqui